Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um livro que, sem querer, mudou tudo na história da psicologia. Estudos sobre a histeria. É uma obra que começou como uma investigação médica e acabou inventando o que a gente conhece hoje como psicoterapia. E tudo começa com uma pergunta que soa até meio absurda, né? Mas que era um mistério real lá no século XIX. Será que uma simples lembrança, algo que está trancado lá na mente, poderia causar um sintoma físico de verdade? Tipo paralisia ou até mesmo cegueira? Era exatamente essa questão que deixava os médicos da época completamente sem resposta. Então, vamos voltar no tempo. Final do século XIX, Viena. Os médicos de lá estavam lidando com um verdadeiro quebra-cabeça, a histeria. Os pacientes chegavam com sintomas físicos muito reais, como paralisia, dores intensas, mas quando iam examinar, não tinha nenhuma causa médica, nada que explicasse aquilo. E não eram sintomas simples, não. Eram coisas impressionantes. Paralisia de braços e pernas sem nenhum dano nos nervos, perda total da sensibilidade em partes do corpo, crises de tosse que não paravam, até problemas de visão e gente que perdia a fala do nada. O corpo estava de alguma forma gritando por socorro, mas a raiz do problema parecia estar em outro lugar. E bem no centro dessa história toda está uma paciente. O nome dela, um pseudônimo, se tornaria um dos mais famosos da psicologia, Anna O. Ela foi tratada entre 1880 e 1882 por um médico chamado Joseph Breuer. E o caso dela mudaria para sempre o jeito como a gente entende a conexão entre mente e corpo. A situação da Anna O era bem séria. Ela tinha paralisia parcial, o pescoço ficava completamente rígido e o mais bizarro, ela simplesmente esqueceu como falar alemão, a língua-mãe dela. Só conseguia se comunicar em inglês. Imagina o desafio que isso foi para o Dr. Breuer. E foi aí que, quase por acidente, Breuer fez uma descoberta inacreditável. Ele notou que durante a hipnose, quando Anna O conseguia se lembrar e contar a história por trás de um sintoma, o evento, a emoção que ela sentiu na hora, aquele sintoma simplesmente sumia. A paralisia, a tosse, era como se as palavras tivessem o poder de curar o corpo. Essa descoberta, claro, foi o estalo para um método completamente revolucionário. O que começou com a observação de uma única paciente, logo se transformaria numa técnica que poderia ajudar muitas outras pessoas. Para a época, a ideia era radical. Palavras podiam curar? Sim, a teoria era que as memórias de eventos traumáticos, quando não eram expressas, ficavam meio que entaladas, sabe? E aí se convertiam em sintomas físicos. Então a chave para a cura era trazer essas memórias para a consciência e, principalmente, falar sobre elas. E os nomes que a própria paciente deu para o tratamento são geniais. Cura pela fala é a descrição perfeita da essência do processo. E limpeza de chaminé, que ela dizia brincando, captura muito bem essa sensação de estar limpando algo sujo, escondido lá no fundo da mente. Breuer, junto com um colega mais novo, um tal de Sigmund Freud, organizou isso no que eles chamaram de método catártico. O passo a passo era esse. Sob hipnose, o paciente se lembrava do trauma, revivia aquela emoção original que ficou guardada e, ao conseguir colocar tudo para fora em palavras, o sintoma desaparecia. E o mais importante, para sempre. Pois é, Breuer e Freud publicaram suas descobertas juntos, mas essa parceria não iria muito longe. Breuer era um cara mais cauteloso, meio cético. Já o Freud era ousado, queria levar essas ideias até as últimas consequências. E isso, claro, gerou um conflito enorme, tanto intelectual quanto pessoal. E olha só como tudo aconteceu rápido. Em pouco mais de 10 anos, o que era um único caso clínico virou um livro, que fundou uma nova área do saber. Mas logo depois de 1895, os caminhos deles se separaram. Freud seguiu sozinho na jornada que o levaria a criar a psicanálise. O ponto principal da briga era esse aqui. Para o Breuer, os traumas aconteciam em momentos de consciência alterada, como se a pessoa estivesse sonhando acordada. Já Freud começou a pensar diferente. Ele dizia que a mente se defendia ativamente, empurrando para longe as memórias ruins. E aí veio o ponto mais polêmico. Para Freud, essas memórias reprimidas quase sempre tinham um fundo sexual. Isso para o Breuer foi demais. Essa citação de uma carta do Freud mostra o tamanho do abismo que se abriu entre os dois. Breuer até defendia a teoria em público, mas no particular admitia que não acreditava naquilo. E para Freud, essa hesitação, esse ficar em cima do muro, era simplesmente incompreensível.
Apesar do fim da amizade e da parceria, o livro plantou uma semente extremamente poderosa. O impacto dos estudos sobre a histeria foi muito, mas muito maior do que a relação rompida de seus autores. O que Freud fez foi pegar aquela ideia central da cura pela fala e a transformou completamente. Ele abandonou a hipnose, criou novas técnicas e construiu todo o enorme edifício da psicanálise em cima da fundação que ele e Breuer tinham estabelecido juntos. Então, o legado desse livro é imenso. Ele estabeleceu ideias que hoje são a base de quase todo tipo de terapia. Primeiro, que o inconsciente pode sim afetar nosso corpo. Segundo, que memórias não somem, elas são ativamente reprimidas. E terceiro, e talvez o mais importante, que falar é uma forma poderosa de cura. O próprio Freud disse que esse método foi o núcleo de onde nasceu toda a psicanálise. A história da Ana O e da cura pela fala mostrou que eventos que a gente nem lembra mais podem continuar nos afetando de maneiras muito misteriosas. E a pergunta que fica, mais de um século depois, é essa: que segredos a nossa própria mente pode estar guardando, só esperando a chance de serem ditos?